Vamos a isso? Vamos a isso, olha, vê só aqui como é que está aqui o som de fundo, como estou aqui fora e tem pássaros e... Não, dá assim um ar assim mais... mais tropicaliente. Acho que sim. Mas algarvio. Sim, com certeza. Então, Bora lá. vamos lá então começar. Tu és uma das pessoas que teve mais pedidos ou mais sugestões para eu entrevistar ou para conversar aqui para o podcast, sabias? Não fazia ideia, não. Mas, infelizmente, acho que não estás em primeiro lugar. Mas também não. Em primeiro lugar está o Rafa, que tocou em Pointing Finger. Que, sim, pronto, o homem está no Brasil. Depois, agora está na América, mas ok. Mas também uma pessoa assim tão viajada tem que ser, pá. Sim, ele está em todo lado, Então, Pedro, pelo que nós falámos antes, eu sei que tu não queres falar assim muito do passado, falar mais do presente e do futuro, mas a essência daqui do podcast também era tentar perceber como é que o pessoal começou ou ganhou interesse ou descobriu o punk e o hardcore. E eu, no teu caso, és das pessoas que eu tenho mais curiosidade em saber isso. Bora lá então. Então, por isso, se estiveres para aí virado... Então, como é que começou? Como é que comecei a ouvir peso, né? Basicamente. Deixa-me cá assim, andar para trás. Pá, eu acho que se eu for fazer mesmo assim um digging, eu vou chegar à revista Bravo. A revista Bravo? Muito inesperado. Bravo, porque a revista Bravo tinha autocolantes, não é? Yeah. As miúdas compravam a revista Bravo, nós às vezes também, conforme os autocolantes, já sabíamos que só tinha os autocolantes de jeito, tipo um autocolante de Iron Maiden, um autocolante de Ozzy Osbourne, essas coisas assim. Yeah. E se eu for assim pensar para trás, acho que foi isso, e foi ir com o meu pai a lojas de discos, eu e o meu irmão. Pá, e de repente víamos lá uns discos com umas caveiras, com umas coisas, e como nós víamos muitos filmes de piratas e queríamos ser piratas, aquilo teve logo um impacto. O meu pai, que é uma pessoa bastante mais conservadora do que nós, não posso dizer que ele nos comprasse os discos, né? Ele dizia, isso não, escolhe outra coisa, isso, não sei, isso aí com essa caveira, isso é barulho, isso não te metas nisso, não. Levem antes este dos Beatles, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Mas nós vimos aquelas caveiras e aquelas nos discos e na Bravo, e queríamos saber o que era aquilo. E depois, que idade é que vocês tinham nessa altura, mais ou menos? Eu estava na terceira classe. Terceira classe? Ok. Não sei como é que se chama agora isso, se é terceiro ano do ciclo, sei o quê. Sim. Para nós era a terceira classe. E é engraçado que houve uma pessoa que mais tarde se tornou juiz e depois mais tarde até foi o juiz do caso Casa Pia, que nos gravou a primeira cassete de Iron Maiden. Gravou-nos o Live After Death, de Iron Maiden, aquele ao vivo. Yeah. A gente começou a ouvir aquilo na terceira classe e depois chegava uma pessoa, chegava outro com um disco qualquer da Iron Maiden, mas ainda não havia bem a cena do disco nessa altura, sabes? Era mais as cassetes. Era as cassetes, que para nós era mais acessível. Yeah. E então, depois da Iron Maiden, lembro-me que houve uns anos qualquer que a minha mãe disse, vão lá e escolham um disco. E nós comprámos o Live and Dead de Slayer. E chegámos ao nosso quarto e pusemos aquilo a tocar lá com os vizinhos. E chegámos à conclusão que aquilo era inaudível. Uma cena que agora vais pôr e até não é das coisas mais pesadas, né? Sim. A gente, isto é impossível de ouvir, como é que é possível? Isto foi tipo o pior disco que a gente podia ter comprado porque não dá para ouvir, pronto. E a seguir, entrou o skate. E quando entrou o skate, entrou a Thrasher. E quando entrou a Thrasher, uma revista que ainda hoje continua de skate, né? Que tinha uma parte lá que era o Notes from the Underground, penso eu, em que eles falavam de discos que tinham saído, os concertos em que tinham ido, etc. Também porque o editor da Thrasher estava muito ligado aos SSD e à cena de Boston. Yeah. E então, claro, ele fazia aquela parte. E foi aí que a gente, já uns anos mais tarde, talvez aí já para ir para 86, 87, portanto eu tinha 11, 12, 13 anos, começámos a decorar aqueles nomes todos, né? Os Bad Brains, os Gorilla Biscuits, e por aí fora, né? Um monte de coisas, outras, Suicidal Tendencies, claro, né? Tinha sempre os anúncios às tábuas e às t-shirts, aos chapéus e tal.
E então aí é que a cena tipo subiu um degrau. Pá, mas antes disso havia o quê? Olha, havia os comboios da linha de Sintra, onde a gente nas paredes lia nomes de bandas escritos por pessoal, não é? Os grafites eram um bocadinho diferentes de hoje. Era tipo alguém que entrava no comboio e contavam poucas pessoas, ou não estava lá a polícia, pegava numa caneta e numa parede do comboio escrevia, por exemplo, uma letra de Cristo Total, ou de Cu de Judas, ou de Vómito, ou seja o que for. Yeah. E isso, pronto, a gente ficava ali um bocado com a pulga atrás da orelha, porque era som muito difícil de tu conseguires se não estivesses dentro da cena ou se não conhecesses pessoal que estava dentro da cena, porque era muito underground, né? Ao mesmo tempo, ali numa rádio de Sintra começou um programa, que eu não me lembro do nome, numa rádio que era a Rádio Ocidente, pá, que dava música portuguesa New Wave, mas também dava, sei lá, Mata-Ratos, Crise Total, Profilaxia, pá, várias bandas, não é? Assim, ia tocando umas músicas daquilo e a gente ia gravando. E foi assim que era uma das maneiras de tu saberes qual é que era o som que estava a dar, que querias ouvir, que valia a pena. Era ler aquelas letras no comboio, isto faz sentido para mim, não sei o quê, os assassinos no poder e por aí fora. E pronto, pá, e de repente começou devagarinho, pá, começou a aparecer mais vinil. A gente ia às vezes para lojas de metal, a Bimotor, no Rossio, etc. Yeah. E ficámos lá na zona do metal à espera de que alguma coisa acontecesse, estás a ver? Pá, houve um dia que aconteceu, foi um disco de Murphy's Law, do Back with the Bong, foi um disco de Misfits, aquele tem o Walk Among Us, e até o outro Green Hell, aquele disco mais hardcore dos Misfits. O Token Entry, o Jaybird, pá, de repente começaram a aparecer cenas, acho que de editoras subsidiárias da Sony, penso eu, que era a Ocker Records e outras, pá, e começaram a aparecer aqui. E esses discos, estes agora últimos que me falaste, era tudo em vinil? Ou... Já era em vinil, sim. Sim. Já era em vinil e muitas vezes o que acontecia era tu compravas o disco não estava selado, porque o pessoal podia para ouvir, claro, né? Yeah. E de repente dentro do inlay do disco tu encontravas, por exemplo, um flyer da Demotape de Atrofiados, por exemplo, está a ver? Uhum. E depois chegavas a casa e mandavas vir a Demotape de Atrofiados. Pá, eu acho que de repente, eu não sei bem em que ano, mas de repente, quando deixou de ser a cena das gravações por cassete, de repente começou a aparecer bastante vinil. E o meu pai, como sempre foi um colecionador de discos, tem centenas ou milhares de discos, pá, para nós guardar dinheiro em vez de fazer uma cena qualquer para discos era uma coisa normal e apetecível, estás a ver? Yeah. Quando a gente conseguiu ouvir esses discos pela primeira vez, por acaso eu ontem vinha aqui, vinha na autoestrada de carro e pus-me a ouvir Suicidal Tendencies. Uhum. E lembro-me que o primeiro disco que a gente arranjou foi o I Will Outlaw Tomorrow. Pá, e aquilo era tipo speed metal, né? Assim, uma coisa. E quando a gente foi ouvir aquilo, a gente pensou: isto é speed metal, não é punk nem hardcore. Não estou a perceber, meu, porque é que o pessoal do skate ouve tudo isto, que isto é tipo, é metal. Mas pronto, pá, na altura também que conseguimos Suicidal, conseguimos também Ramones e outras coisas assim. Epá, e depois aquilo foi o crescimento depois de toda essa parte, de repente foi exponencial, né? De repente já havia toda a gente com discos, já toda a gente ia para a escola, levavas 2 ou 3 discos colocados estrategicamente debaixo do braço para alguém ver e se aproximar de ti, estás a ver? Para ganhares ali uns pontos. E para ver se aparecia alguém, porque não conhecias ninguém, estás a ver? Sim. E lá na minha escola, lá em Sintra, tipo, havia um punk de crista, que para nós era assim, uau! E houve um dia que ele viu-me com um disco de Misfits ou qualquer coisa, era o Arthur, e ele aproximou-se: pá, puto, mostra lá esse disco, que é isso, onde é que tu arranjaste isso e tal, não sei o quê. Queres, emprestas-me uns discos e empresto outros? Pá, siga. Então o gajo emprestou-me uns Misfits, uns Anti-Nowhere League, uns GBAs, umas cenas mais punk, estás a ver, que era mais a onda dele. Eu emprestei-lhe também umas coisas tipo Gorilla Biscuits e tal. Pronto, e aí nessa escola, pá, de repente começou a aparecer bué da pessoal, o pessoal de Subcaus, o pessoal de Alcoor, o pessoal de X-Ato, pá, o pessoal de outras bandas também, antes como os Cirrose e outras bandas ali da linha de Sintra, daquela geração pós-Cristo Total, digamos assim. Sim, isso foi no início dos anos 90, não é? Isso já foi ali no início dos anos 90, sim. Pá, e depois aquilo, de repente, pá, toda a gente ali fez bandas, fez o pessoal dos Subcaus, às vezes os membros eram, tipo, o Chico Subcaus começou por cantar em Pós e Ativos, que era uma banda straight edge que a gente teve.
Epá, e pronto, sim. Então, diz-me só uma cena. Aí, já que falaste nos pós-ativos, pelo que eu tenho ouvido ao longo dos anos, essa foi, se calhar, a primeira banda straight edge portuguesa, ou não? Pá, eu acho que sim. Tenho quase a certeza que sim. Porque o João Straight formou a banda e ele foi o primeiro straight edge cá em Portugal. Portanto, sim, faz sentido que tenha sido a primeira banda, sim, acho que sim. E chegaram a gravar alguma cena? Ou, Pá, nunca ouvi nada. Fizemos uma demo tape gravada num tijolo, num cantante. Uhum. Pronto, é meter a cassete, carregar no rec e estrategicamente encontrar na garagem o sítio com um bocadinho melhor som. Mas aquilo era tipo larme, portanto, pá, não, a nossa preocupação não era propriamente se estava bem gravado ou não, né? Quanto mais barulhento. Quanto mais barulho, melhor. Yeah. Então, e diz-me uma cena. Tu estavas a falar há pouco que a música era barulhenta quando ouviste aí os primeiros discos de Slayer, e as cenas das letras que vias nos comboios e por aí que ias apanhando. Para ti, o que é que te atraiu mais primeiramente? Era a cena do som ou era a cena da mensagem que despertou mais curiosidade para investigares mais isso? Ou foram as duas coisas? Quando era metal, não é? Ao princípio, era uma espécie de... como é que eu ia te dizer? Pronto, a gente sempre... sempre vimos aqueles filmes de punks maus na televisão, não é? Aqueles punks que destruíam as cidades e batiam nas pessoas e aquilo era uma espécie de uns piratas, não é? Como eu já disse, a gente curtia bem a cena dos piratas, então aquele lado de rebeldia foi a primeira coisa que nos atraiu, estás a ver? Os meus amigos estão todos de t-shirt por dentro das calças, sei lá, e a ouvir Duran Duran e porcarias e a gente já sabias que tinhas ali algo diferente, estás a ver? Que precisavas de uma coisa mais intensa, uma coisa que os outros se calhar não gostavam, uma coisa que era circunscrita a um número pequeno de pessoas. Isso era tudo coisas que nos atraía, não é? Antes da identificação com o skate. Então a primeira coisa que atraiu foi os gráficos, eu acho que foi os gráficos, e foi tipo ver que ninguém gostava daquilo, não é? A primeira vez que tu pões a agulha num disco e de repente pela primeira vez na tua vida aparece a tua mãe ou o teu pai a gritar: tira isso já que eu não consigo fazer isto ou aquilo, tipo, desliguem isso, eu não quero essa música cá em casa ou coisas assim. Tu começas a perceber que aquilo vale a pena, né? Dá-te logo mais vontade de ouvir. Então no primeiro momento foi os gráficos e foi essa rebeldia, digamos assim. Apesar de sermos muito novos, pronto, tínhamos crescido sempre imagina, eu vi um filme de cowboys índios e se a minha mãe estivesse na sala, a minha mãe dizia: eu estou sempre pelos índios. Os cowboys é que eram os maus, os cowboys foram lá para matar os índios. Este tipo de coisas acaba por te ficar gravado na cabeça, percebes? Yeah. A dar uma tourada na televisão e a minha mãe começar a gritar e mudar de canal porque lá em casa não se vê touradas e o meu pai todo chateado porque queria ver a tourada. Mas ao mesmo tempo são coisas que vão formando a tua personalidade, né? Yeah. Devagarinho. E depois quando chegou o hardcore a gente viu que o punk, né? E o hardcore tinha tudo a ver connosco. Até porque não havia nada. Tipo, nós somos do Cacém, no Cacém não havia nada, né? Andavas de skate, se fosse à noite eras capaz de ter 1 ou 2 ou 3 cafés abertos, mas a sala de jogos, tudo com o pessoal da pesada, estás a ver? E pronto, e a gente andava ali, a gente queria andar na rua, a gente queria estar a andar de skate e andar com o pessoal que estava na rua, alguns deles que viviam na rua até, e foi aí que a gente começou a pensar em fazer bandas. Houve um dia com um amigo meu que era o Anarquia, uma figura mítica lá do Cacém, disse: temos de fazer uma banda, ali em cima há um estúdio, tivemos que andar tipo 1 hora até chegar ao estúdio, só a subir, depois chegámos ao estúdio, ele estava fechado, mas ficávamos a olhar pelas grelhas lá para dentro para ver se víamos alguma coisa a acontecer, e era aquela cena de: então o que é que tu tocas? Eu tenho uma viola de caixa, sou guitarrista, disse lá um. Eu disse: eu não sei tocar, por isso vou tocar baixo, que só tem 4 cordas. Desculpa. O meu irmão sempre tinha tocado taparoeiros. De repente pensou: eu vou, mas é ser baterista, claro. E o vocalista era os desgraçados que estivessem sentados no passeio mais perto, estás a ver? Esse era o pessoal que de repente então e tu? Então olha, aquele fica o vocalista, não sei o que, queres ir cantar no estúdio? Paga-se, paga-se, mas a gente já tem aqui o dinheiro, então bora lá. E pronto, eles lavavam umas litrosas, íamos todos para o estúdio. Eu e o meu irmão nunca fomos muito
de beber, etc. Pá, por causa da cena do skate. Tu quando andas de skate, pá, éramos novos e queríamos ser profissionais e não sei o quê, e nem sequer havia ainda campeonatos, mas era o que a gente via nas revistas. Yeah. Pá, não tínhamos tempo para estar a beber, estás a ver? Porque se eu estivesse na rua eu queria estar tipo num half-pipe ou numa mini-rampa ou num passeio. Pá, não queria estar sentado no passeio a beber, queria estar a andar de skate no passeio, estás a ver? Sim. Fazer uns grinds, umas cenas assim. Mais tarde, quando esse grupo lá do Cacém começou a entrar em cenas um bocado mais pesadas, esse nosso amigo Anarquia, apesar de nós sermos mais velhos, disse ao resto do pessoal todo, pá, querem passar aos manos, tipo uma ganza ou uma cerveja ou assim, vai levar nos cortes, porque eles têm que andar de skate e todos nós já andámos de skate e parámos quando começámos a fumar ganzas e a andar no cavalo e não sei o quê. Portanto, aos manos ninguém passa nada. E às vezes era um bocado tipo, um gajo a crescer, chegava à rua, passa lá isso, já iam a passar, olhavam para ti, não, mas não porquê? Mas nunca nos disseram que essa era a razão, porque o outro lhe dizia dar na boca, estás a ver? E a gente ficava até, às vezes, ficava, mas são putos até mais novos, meu, fogo. Mas pronto, pegávamos no skate e mudávamos de sítio, estás a ver? Porque a cena era sempre o skate. Aliás, quando a gente começou a fazer as primeiras bandas de hardcore, houve ali uma altura em que a gente teve que escolher entre andar de skate todo o dia ou só andar de skate metade do dia e passar o resto do tempo na garagem a tocar e a ensaiar e a experimentar, etc. Isso é que foi uma decisão difícil. Pá, foi, mas ao mesmo tempo, sabes o que é que me dava muito gosto? Eu sentia que era fixe fazer a banda sonora para depois outro pessoal andar de skate com a minha música. E isso foi uma das cenas para nós, para mim e para o meu irmão, pelo menos, principais. Pá, queríamos fazer o soundtrack para tu levares nos teus fones da Sony amarelos, ou fosse no que fosse, para a escola, ou para o médico, ou para onde fosse. E fosse ouvir um som que, pronto, que melhorava a tua vida, ias andar de skate e aquilo estava sempre a cair, se desprendia-se do cinto e caía, né? Mas lavavas os teus fones. Por exemplo, há bocado falei naquela demotape de Atrofiados, mal a demotape chegou à minha casa, eu nem a pus a tocar. Eu metia dentro dos fones, subi lá para a rua mais alta do Cacém, pus-me a descer aquilo e a ouvir a demo deles, estás a ver? Quando cheguei lá abaixo tinha ouvido o lado A e pensei, pá, sim senhor, isto é, não sei bem como é que se chama, era tipo meio um crust, uma coisa assim, né? Mas está bom, está ótimo, pá, para andar de skate está perfeito. E depois lembro-me que íamos para a praia e eu troquei aquela cassete por uma de Gorilla Biscuits e passei o dia todo sentado com uma Woody na praia, debaixo de um toldo ou de um chapéu de sol, a ouvir o Gorilla Biscuits. Tinha acabado de gravar, ainda não tinha ouvido muito bem. E lembro-me de tipo, meter no stop e dizer ao meu irmão, pá, chega cá, vou ficar esta cena, porque a voz é normal. E a gente, é normal como? É normal? O gajo só ouvia tipo ratos de porão e por aí fora, DRI, etc, tudo a gritar, suicidal. De repente chegam uns gajos que estão a cantar, mas de uma forma agressiva, estás a ver? E a gente ficou dizendo, é isto que a gente quer fazer. Claro que no mundo houve milhões de pessoas que ouviram Gorilla Biscuits e pensaram, é isto que eu quero fazer, nunca ninguém conseguiu até hoje. Mas isso já é outra história. Mas vocês estiveram lá perto. Peraí, está aqui uma abelha bem grande, um gajo sempre deu o máximo para tentar tocar o melhor possível dentro do que a gente gosta, né? Mas Gorilla Biscuits acho que não é possível para ninguém. É aquele grupo, é aquela coisa. Ninguém conseguiu nunca fazer nada assim. Olha, vamos então aqui fazer uma pausa para pormos aqui uma música. Aqui a primeira cena que tu me mandaste na lista das músicas é uma cena chamada Bezerra da Silva. Exatamente. Eu não faço ideia o que é isto. Então é assim. Explica-me o que é e porquê. Pronto, então é assim. O Bezerra, ou Bezerra da Silva, foi uma coisa que eu descobri, talvez há 10 anos. É o chamado samba malandro, ou samba de malandro, ou samba de bandido, apesar dele dizer, o próprio Bezerra, né, quando por exemplo dizem, tu fazes músicas, você faz músicas a defender os bandidos. Ele diz, não, eu não faço músicas a defender os bandidos. Quem defende os bandidos são os advogados. Eu faço as músicas da realidade onde eu vivo. E eu acho que o Bezerra é mais punk e mais hardcore do que talvez 80% das bandas de punk e hardcore. Essa então, música escolhi porque nessa música ele diz, e se não fosse o samba, o que seria de mim? Eu seria do bicho. Do bicho é tipo do crime ou seja do que for. E eu vejo tipo com o pessoal com que eu cresci, que faziam cenas como, por exemplo, não tinham nada para fazer, lá o pessoal nunca sei, então o que é que vamos fazer? Olha, vamos para o cemitério desenterrar corpos.
à procura de valores. O quê? Por exemplo, estás a ver? A sério? Ou, por exemplo, o pessoal vinha aqui todo para o Algarve e de repente aparecia um bacana numa carrinha de caixa aberta e dizia: olha, vou ali assaltar umas vivendas, preciso de ajuda. E eles lá iam, estás a ver? Metia-se tudo lá, ia tudo a ajudar o homem, porque o homem depois dizia que lhes dava não sei quanto dinheiro, e uma outra vez até foram abandonados na casa pelas pessoas que os levaram para lá, estás a ver? Depois de terem saqueado a casa, e chamaram a polícia, e depois eles eram menores, saíam daqui do Algarve, quando chegavam lá acima ao Cacém, as caras deles era tipo o homem-elefante, estás a ver? Portanto, isso e o cavalo, etc., que ali no Cacém deu muito forte, e em todo lado deu muito forte, mas nestes sítios suburbanos em que não tens nada, não tinhas nada, e não, continuas a não ter nada feito para os jovens, nada para manter o pessoal ocupado, né? Entrava ainda mais forte, e se não fosse o punk, quase certeza que eu também não sou assim tão diferente dos outros, também teria sido do bicho, né? Foi por isso que eu escolhi essa letra. Bezerra é power. Então vamos aqui ouvir. Bora lá. E depois aqui de um grande samba, muito inesperado. Os dois a dançar aqui. Acho que sim. Vamos então seguir aqui. Estavas-me há bocado a dizer que começaste a tocar baixo nos pós-ativos, não é? Antes disso, a gente fez aquela experiência, tínhamos uma banda que era os Caos Total, lá no Cacém. Mas a gente nem conseguia fazer uma música até ao fim. A gente não conseguia sequer decorar uma música. A gente não sabia como é que se fazia, pronto. A gente tentava, ia para ali, fazia tumpa, mas depois, por exemplo, vais fazer um ensaio em que é a segunda vez ou a primeira vez que tocas num baixo, o outro é a primeira vez que tem uma guitarra elétrica nas mãos, os outros nunca cantaram, nem levaram o microfone, portanto não havia microfone no primeiro, por exemplo, não é? Era um bocado assim. Mas sim, para mim tem 4 cordas, eu não sei se consigo fazer aquelas posições nas mãos da guitarra, portanto vou escolher o baixo, foi um bocado assim. Então foi por exclusão de partes e por parecer mais fácil. Foi por destino, acho eu. Por mim é que não foi por destino, sabes? Então depois do Caos Total e do Pós-Ativos é que apareceu no X-Ato, não é? Uhum. A gente apareceu o X-Ato porque de repente Pós-Ativos, pronto, a gente começou a tocar um bocadinho nada melhor e queríamos fazer uma coisa que fosse mais acessível do que Larme, porque achávamos que era importante o pessoal conseguir perceber as letras, estás a ver? E se tu fores ouvir o primeiro de X-Ato, tu percebes as letras praticamente todas, né? Até quando o Pedro se enganava e dizia palavras que não existiam, ou letras com estrelitas lá pelo meio, né? E coisas assim. Sim. Era um bocado essa onda. E nessa altura, no início, pronto, ou durante o X-Ato, quem é que compunha mais? Eram vocês todos? Eras mais tu? Como é que funcionava essa cena? É só uma curiosidade que eu tenho. Então eu vou ser bem sincero contigo. A minha cena era sempre que eu ia para a casa de banho, levava uma viola de caixa. Aliás, até posso apresentar essa viola de caixa. Zé dos Alcoor, se me estás a ouvir, ainda tenho a viola de Coimbra do teu tio, que tu deixaste no parque de campismo da Praia Grande. Nós levámos para casa, pintámos aquilo tudo, e depois ele, quando viu a guitarra na vez seguinte, disse: mas isso era a recordação de Coimbra do meu tio, eu já tinha roubado isso lá de casa do meu tio para trazer para o acampamento, para estar ali na fogueira a tentar tocar uns sons, e agora eu não posso chegar a casa e levar essa guitarra, portanto vocês vão ficar com essa guitarra. A guitarra só tinha as 3 cordas mais fininhas, e foi nessas 3 cordas mais fininhas que eu, durante anos e anos, sentado na minha sanita, compus um montão de músicas. Não por estar sentado na sanita, mas por causa da acústica da casa de banho, estás a ver? Aquilo fazia uma alta reverbação e ficava um grande som, basicamente. O possível dentro de uma viola com 3 cordas ficava um grande som. E às vezes nem estava a fazer nada, só estava sentado na sanita fechada, estás a ver, com o tampo. Mas era ali que eu fazia as músicas. Ali é que acontecia a magia. Era ali que era. Os outros é a cama, na MTV, né, nos The Cribs, a minha era ali. Aqui é que acontece a magia, no trono. E se calhar os outros não tinham casas de banho com tanta acústica, não sei. E começaram-se se calhar a desleixar, ou então era a minha veia de compositor suburbano. Mas acabei por chegar aos ensaios, se calhar com mais músicas do que os outros, inicialmente. E depois as pessoas habituam-se, não é? Quando tu chegas a uma banda e há lá um ou dois que basicamente estão a fazer quase tudo,
há muita gente que fica confortável e curte o som, estás a ver? E diz, bora, porque eu que toco guitarra, né, vou melhorar isso. Porque vocês estão-me a apresentar o baixo e a bateria, com mais ou menos uma letra que pode encaixar, depois um ou dois guitarristas vão para ali, era o João Pedro, depois foi o Libelinho, etc. Claro que toda a gente juntava a sua cena e dizia, olha, vamos fazer uma parte assim, uma parte assada. Sim, mas basicamente letras era... Eu fazia as letras, o meu irmão lia as letras, via se estava tudo bem ou não, fazia uma outra alteração, a gente falava e chegávamos ao ensaio. Às vezes não era ao ensaio, às vezes era telefonar para o vocalista e dizer, olha lá esta letra que eu fiz, como é que é? Canta. E um gajo cantava a música, tá a ver? Pelo telefone, e eu até, está brutal, amanhã ensaiamos, yeah, bora. Era muito, era uma energia muito forte e muita gira, muita gira. E porquê é que a certa altura tomaram a decisão de deixar de cantar em português e passar para cantar em inglês? Porque queríamos fazer turnés, né? Tipo, a gente estamos aqui no fim da Europa, as bandas chegavam ali ao princípio ao norte de França, muitas vezes não passavam já para baixo. E a gente tinha a necessidade de tentar passar de França para cima. E não só, tipo, também gosto muito daquela música do Sam da Kid, mas se eu tiver, a gente, houve ali uma altura que a gente por dia recebíamos talvez 3, 4, 5 cartas por dia. E o pessoal gostava do som, ou o pessoal a pedir para lançar o som tipo, sei lá, na Indonésia, ou sei lá onde, estás a ver, ou na Colômbia, ou no México. Isso começou por acontecer com a gente em português, mas quando a gente passou para inglês, claro que havia muita gente que curtia a mesma mensagem, né? E começámos a ouvir outras bandas de outros sítios da Europa e que também de repente começaram a cantar em inglês. Sei lá, os Nations on Fire não seriam os Nations on Fire se tivessem as músicas todas em cantão flamengo, estás a ver? Ou em francês belga, ou seja o que for, estás a ver? Yeah. Acaba por ser o nosso Esperanto, digamos assim, não é? O inglês é tipo a linguagem até hoje que tem sido a mais universal. E chegas a uma altura, estou-me a cagar, tipo, se fala, eu não vou deixar de ser português porque estou a cantar em inglês. Estás a ver? Uhum. E foi um bocado isso, foi por comunicação, foi por querer chegar a mais pessoas a mesma mensagem, já que em Portugal já tínhamos chegado é um país pequenino, já tínhamos chegado a muita gente, não é? Sentimos a necessidade de alargar o âmbito da mensagem. E vocês não chegaram a fazer nenhuma turnê, pois não? Fizemos. Fizeram? Sim, fizemos uma turnê na Europa, já com o Rodrigo a cantar e com o Libelinho a tocar guitarra. Fomos nós, foi os Inquisição e foi os Opaloi, foram as 3 bandas. Em que ano é que foi, mais ou menos? Lembras-te? Em que ano é que foi? Talvez 95, 96, 94, não tenho bem a certeza, há alguns por aí, acho eu, porque eu acho que se a gente foi ao Brasil, talvez, fizemos a turnê no Brasil, talvez em 98 ou 97, estas foram antes, porque no Brasil já foi com o Ricardo e com o Sega. Portanto isto terá sido talvez 95. E como é que vocês como é que surgiu essa turnê? Foram vocês que marcaram? Arranjaram alguém para vos marcar? Basicamente foi o Bibi da Ataque Sonoro, mas foi tudo através do Bruno do Vortenviz. Yeah. O Bruno, acho que foi o Bruno e se calhar mais uma outra pessoa, e eu estou a ser um bocado injusto, mas como me lembro era o Bruno, que era um dos grandes contactos que ajudava a agilizar as turnés. Basicamente eles marcavam lá umas datas e depois arranjava-se maneira de se dormir, ou na carrinha ou no squat, ou no sítio do concerto, em cima do palco, né? Como muitas vezes aconteceu. E a gente, hoje em dia se calhar o pessoal ia se importar com isso, né? Então a gente vai ali tocar e agora temos que ficar todos a dormir em cima do palco, isto não tem jeito nenhum. Mas para nós na altura aquilo, tipo, eu não estou a dormir em casa, não estou em casa com os meus pais, estou tipo no meio da Europa, com os meus amigos, e se tivermos tempo vamos dormir. Porque senão vai ficar tudo na macacada a noite inteira, estás a ver? Dentro de um bar fechado, em que só lá estão as 2 bandas ou as 3 bandas, mais ninguém, com os Opaloi a beberem cerveja e a beberem cerveja das botas e sei lá o quê, e a gente todos numa grande galhofa e... essas histórias sabes como é que é, né? Depois nunca para. Pois. Histórias de turnê, cada uma atrás da outra, né? Então tens alguma assim que te lembras, assim, só... Já que estou a falar nessa noite de dormir no palco, não é? Estou-me a lembrar nessa turnê de alguém que se juntou à turnê. Espera aí que eu tenho aqui o telefone a tocar, desculpa. Não devia ter desligado. Depois cortas isto comigo.
Alguém que andava connosco, que tinha sido um camionista, era um rapaz novo, que tinha participado, pá, no princípio da guerra na Sérvia, na Croácia, etc. Houve lá uma altura em que os camionistas bloquearam uma cidade, aquela cidade, não me estou a lembrar do nome, onde havia os snipers, etc. Em que eles bloquearam aquilo com carradas de caminhões de tiro. Ele tinha vindo aí, tinha vindo dessa experiência, estás a ver? E ele estava connosco, acho que ele se chamava Enzo, acho que sim. Epá, e aquelas coisas doidas, o Enzo de repente começa a andar com o Libelinho às cavalitas e a tentar lutar com o Kung Fu, lá com um velhote que apareceu lá bêbado e que nos queria bater, e de repente caíram e o Libelinho partiu o nariz, o Enzo partiu o nariz e passou o resto da turnê toda connosco, tipo, o nariz não parava de deitar sangue, depois aquilo infectou, aquelas coisas assim, estás a ver? Essa não é das melhores histórias. Por exemplo, uma vez ficámos em casa de um rapaz lá na Bélgica, ficámos muito bem instalados e tinha uma casinha em separado para o pessoal ir fazer as necessidades, né? E a primeira coisa que ele disse foi: pá, tenham muito cuidado, se vocês deixarem cair o piaçá lá para dentro, vamos ter que chamar um grande caminhão para tirar tudo dentro da fossa e sei lá o quê. Claro, foi a primeira coisa. Eu fui à casa de banho e a primeira coisa que sem querer fiz foi deixar cair lá para dentro o piaçá, né? Foi não, man. E depois dizer-lhe: pá, deixei cair o piaçá. E o gajo: pronto, a partir de agora já não falo mais com vocês. Pronto, eu pedi-vos, vocês não me respeitaram. Pronto, depois amanhã quando acordarem, basem e basem. Pronto. Portanto, depois ainda conseguimos filmar o Libelinho. Aquilo tinha assim um buraquinho com um coração. Consegui filmar o Libelinho a dormir, né? Estávamos todos bem cansados, né? Tinha adormecido na sanita. Essas cenas assim, né? Não são histórias tão boas como aquelas dos Kill e dos New Int, por exemplo, né? Mas são... Hei de me lembrar mais alguma e digo com mais piada. Tá bem. Então, olha, vamos fazer aqui uma pausa então, para ver se lembras de mais alguma coisa. E vamos passar aqui mais uma malha dos Slapshot, o Old Time Hardcore. Porquê que escolheste aqui esta malha? Porque essa é daquelas músicas que ainda hoje me faz levantar-me da cadeira e andar de um lado para o outro, ou pegar no baixo e fazer uma outra coisa. Pá, o Slapshot foi uma banda para mim mítica, que nós sempre seguimos desde quase o início. Quando me tornei Straight Edge era uma das referências, já que era uma banda que era muito mal vista. Basicamente, se tu naquela altura... Eu naquela altura quando chegava por exemplo aqui vinha para o Algarve, por exemplo, e ali para Lagos, para o Parque Campismo, se tivessem lá tipo 4 ou 5 ou 6 tendas de pessoal punk da Europa, etc. Se eu tivesse com uma t-shirt do Warzone ou uma t-shirt de Slapshot, pá, eles ficavam fodidos da vida, estás a ver? E vinham chamar-me nomes: tu és um nazi, és um fascista, és não sei o que, não sei o que mais. E lá está, é aquela rebeldia, estás a ver? A gente sabia que essas bandas não eram nada disso. Mas sabiam que eram bandas que iam chatear pessoal, estás a ver? Tu usas uma t-shirt de Slapshot, havia pessoal que ia ficar chateado e a gente curtia isso, estás a ver? Aquela vontade de ser do contra. O contra, é sempre o contra, né? Já eles estavam de crista, ou sei lá, porque eram do contra, mas depois chegava ali um gajo diferente do contra e depois eles vinham estressar contigo como se fossem umas velhas na padaria, iguaizinhos, estás a ver? Tiras essa t-shirt e não sei o quê, os Warzone são isto, ou os Slapshot são aquilo. Pá, mas pronto, o Slapshot sempre teve... sempre foram muito odiados, digamos assim. E, tal como o Sheer Terror, etc. Pá, e lá está, uma t-shirt de Sheer Terror também era uma coisa que naquela altura se calhar metade do pessoal estava na fogueira, levantava-se e basava quando tu chegavas, percebes? E eu sempre curti essa cena, não? Eu sempre curti um hardcore que não pedisse desculpa a ninguém e que se fosse mal interpretado é a vida. E essa música para mim, o Old Time Hardcore, além de ter uma mensagem contra a ultraviolência dentro do hardcore, porque eu acho que o hardcore deve continuar a ser agressivo e é natural que haja alguma violência, mas a ultraviolência, como o crowd killing, etc., para mim são completamente ridículos. É bullying e basicamente é pessoal que está a precisar de levar na boca. E esta música, o All Time Hardcore, fala um bocado disso, né? Se fores ver esse filme, o Slapshot, que até o logotipo do filme é igual ao do Slapshot, eles copiaram, estás a ver? É um filme que eles passam o tempo todo à pancada. E de repente ele tem essa conversa: agora vamos ganhar isto, mas vamos fazer isto como deve ser, como se fazia antigamente, Old Time Hardcore. E é essa cena. Estamos aqui de volta, depois de ouvir aqui o Slapshot. Pedro, sim. Vamos falar aqui se calhar de uma cena que se calhar não é o mais normal de tu falares. Vamos deixar o X-Ado para outra conversa.
Ok. Se calhar já estás um bocado farto de falar de X-Ato. Não, farto não estou, mas acho que Sim, acabas sempre por bater fica na pouco mesma por tecla. dizer, a menos que comecem a entrevistar o Libelinha, o João Pedro e etc. Chega uma altura já não consigo dizer coisas muito diferentes umas das outras, né? Sim, acabas sempre por repetir a mesma cassete. Claro, ser um bocado redundante às vezes. Yeah. Yeah. Então, como é que surgiu essa mudança do X-Ato para o Sannyasi? Como é que isto surgiu? Pá, isto surgiu porque, por um lado, eu estava nos últimos anos da universidade, design, e estava a ficar com menos tempo, e comecei a sentir duas coisas. Comecei a sentir que, por um lado, não estava a conseguir fazer tantas músicas, e por outro lado, toda a gente, inclusive o pessoal da banda, a dizer quando é que há músicas novas, quando é que há músicas novas, quando é que há músicas novas. Por outro lado, começámos a ver que, que a gente estava a tornar uma espécie de uns mini YouTube, ou uns mini chutes e pontapés. Eu estou a dizer isto porquê? Porque esta minha cena do contra, pronto, também faz com que de repente, se eu tenho que tocar sempre uma só voz, aquilo começa-me a irritar, estás a ver? Yeah. E depois, se não toca uma só voz, vão haver 3 ou 4 pessoas que genuinamente, e tenho todo o direito a fazer isso, no fim vão dizer, então, mas não tocaram uma só voz, estás a ver? Como é que é? Antigamente é que era, vocês não sei o quê, e aquilo começou-me a irritar, estás a ver? As expectativas dos outros, o que eles estavam à espera que fosse, e por outro lado, senti que a banda já estava morta. Eu senti que o X já estava morto. Tipo, aquilo já tinha dado o que era para dar, e às vezes sentia que estava tipo a arrastar um cadáver. Essa era a visão que eu tinha, que eu estava a arrastar um cadáver, uma coisa que estava morta, uma coisa que já não estava a surgir tão espontaneamente como tinha surgido 5 anos atrás, com um certo tipo de pressões tipo profissionais, estás a ver, à mistura. Tenho que tocar isto, tenho que tocar aquilo, tenho que tocar não sei quantas músicas, tenho que fazer um álbum agora, tenho que fazer um álbum a seguir, e se o álbum não for tão bom, e se o álbum não for tão bom, depois não vou em turnê com os não sei quê, que se mostraram interessados, ou com os outros não sei quantos. E de repente eu virei para o meu irmão e disse, chega, man, isto, tipo, eu não vou ser os chutes, man. Então se a gente durar mais 10 anos, vamos estar o quê? Mais 10 anos a tocar as mesmas músicas, meu? Tipo, não faz sentido. Tipo, eu acho que a gente precisa de redescobrir aquela energia, aquela cena, tipo, super forte em que tu estás por tudo. E Sannyasi foi um vislumbre, foi a maneira que eu vi de fazer uma coisa assim, estás a ver? Comecei a telefonar ao pessoal e a dizer, a minha ideia é de acabar X-Ato, quem quiser continuar, continua, e vamos fazer uma coisa do zero. Mas do zero, mas tocamos aquela e a Carne é Crime e a outra. Não, mano, do zero. Do zero tipo quê? Do zero é tipo demo tape e sermos a banda a abrir os concertos. É isso que eu quero fazer. Então, mas espera lá. Então tiveste 11 anos ou 12 anos, tipo, a dar o máximo por X-Ato e agora queres lançar uma demo tape de uma banda nova com um nome que é tipo Anazanati ou lá o que é essa porcaria. Ninguém sabe o que é, ninguém vai decorar nunca. Ainda por cima puseste o logotipo ao contrário, que só vai facilitar. Mas ao mesmo tempo foi a cena, estás a ver? Porque a gente, de repente, aquele grupo pessoal, eu, meu irmão, o Rodrigo, o Ricardo e o Sega, sentimos... Eu senti as coisas mesmo do início de X-Ato, estás a ver? Daquele tipo de energia. E eles também. E foi uma experiência libertadora, com ganda power, e eu posso dizer que eu, pessoalmente, prefiro Sannyasi na X-Ato, né? Uma coisa pessoal. Em termos de letras, em termos de atitude, em termos de... Lá está, não pedi desculpas a ninguém. Vão ficar chateados porque a gente acabou com o X-Ato, vão deixar de ser nossos amigos porque não sei o quê, vão ainda melhor, meu. Porque o que eu não preciso na minha vida é gajos que queiram ser meus amigos porque eu estive nesta ou naquela banda. Portanto, se essa banda agora morrer e mesmo que a outra, se não der nada, perfeito. Lá está, a minha personalidade é um bocadinho assim, estás a ver? O Segue e o Ricardo começaram por torcer um bocadinho o nariz e não perceber bem qual é que era a cena, mas acho que rapidamente todo o grupo viu que aquilo fazia sentido e que estávamos a fazer músicas boas, se calhar já tinham uma costela mais, como é que eu ia dizer, Unbroken Incision misturado, e por aí fora, estás a ver, era uma coisa mais, digamos assim, a gente também estava a tocar um bocadinho melhor,
Pá, mas toda aquela cena de deixar as guitarras sempre a soar, deixar o máximo de feedbacks possível, de ter 2 ou 3 ou 4 pessoas a cantar numa música, às vezes era eu, o Rodrigo, pronto, claro, mas depois backing vocals, se calhar era eu numa parte, depois noutra parte ainda punha o Diogo dos Renewal a cantar, e noutra parte, se alguém ouvir a demo tape com atenção, vai ver que tem várias vozes misturadas, estás a ver? Sim, sim. Acho que aquilo foi uma lufada de ar fresco para nós. Para a cena não sei tanto, porque lá está, houve muita gente que não nos perdoou o deixar o X-Ato para trás, porque eles queriam viver alguma coisa, alguns que não tinham vivido e outros queriam recuperar o que tinham vivido para trás. E depois a cena também do Straight Edge, houve muita gente que não nos perdoou isso, pá, e para nós poucos e bons, estás a perceber? A gente não quer muitos e maus, a gente quer é poucos e bons. Portanto, se a gente estiver rodeados de 3 pessoas, mas forem 3 pessoas fixes, bacanas e compreendam a nossa linha política e de pensamento, pá, perfeito. Pá, se for gente que só quer, são posers e só querem aparecer com isto e com aquilo, pá, vão todos para onde vocês quiserem, que a gente não estamos interessados em alimentar o ego de ninguém. E foi um bocadinho assim, Então, mas o início de Sannyasin coincidiu também com quando alguns de vocês deixaram de ser straight? Não, acho que isso foi um bocadinho nada a seguir, talvez um ano a seguir, ou 2 anos a seguir, um ano a seguir talvez. Só que lá está, mesmo a cena de straight edge para nós não fazia muito sentido, porque nós tínhamos uma visão diferente do straight edge das outras pessoas, estás a ver? A nossa visão, apesar de ao início quando entrei, gostava da ideia de ser um movimento, estás a ver? Com algumas portas estanques mesmo, até porque naquela altura quem era straight edge era apontado a dedo, ou quem não bebia, ou quem não tomava drogas, ou quem não... Era apontado a dedo, estás a ver? Uhum. Lá está, nós por sermos um bocado contra, era uma coisa que nos agradava, mas ao mesmo tempo perdi-me. Sim, mas naquela altura, se calhar, no momento mais alto de X-Ato, se calhar o Straight Edge era a cena mais popular ou com mais pessoal do que o contrário, e se calhar também foi... Sim, pá, e nós, atenção, não interpretes mal, tipo, a nossa cena era mesmo realmente, pá, principalmente porque eu andava com o pessoal que, tipo, desenterrava corpos em cemitérios, percebes? Sim, era que a cena se tornasse o mais positivo possível, estás a ver? Mas também a gente não curtia aquela cena de ser tudo meninos, percebes? Porque vínhamos de um background assim, e então quando começou a aparecer muita gente muito uniformizada, que nós também fazíamos parte, atenção, né? As calças eram as mesmas para todos, e os ténis também, toda a gente tinha o zero walk da cenourinha, que eram os únicos que diziam, sim. que eram vegan, né? Yeah. Nós também participámos nisso, claro, né? Em tudo isso. Só que a nossa visão do straight edge era um bocadinho diferente, porque nós acreditávamos que o mais importante é a tua consciência como pessoa, estás a ver? E tens que ser tu a decidir o que é que tu queres e quais são os teus limites, e não os outros. Para nós não fazia sentido que um gajo do grupo, um elemento exterior, digamos assim, uma pessoa externa à tua personalidade, que de repente andasse a fazer de polícia para te censurar ou te felicitar sobre as tuas escolhas pessoais, estás a ver? Eu não gosto muito de utilizar isto de escolhas pessoais porque para mim nem é esta cena, para mim é a cena da consciência. Tu podes ser straight edge e tens a tua consciência e tu desenhas aquilo à tua maneira. Claro que há alguns pontos que são básicos, não é? Uhum. O não te embebedares, o não te drogares, etc, etc. Mas só um menino vai dizer que se tu bebes uma cerveja ficas bêbado. Os SSD, que era uma banda que batiam em quem estava a fumar no concerto, todos eles bebiam a sua cerveja. Nenhum apanhava besanas, estás a ver? Se eu gosto de cerveja, bebo uma cerveja. E então, qual é que é a cena? Isso foram dos maiores do straight edge até hoje, não é? Foram os gajos que transformaram o straight edge num movimento. Portanto, de repente, ter as pessoas a dizer porque eu dei 2 golos num champanhe que não sou straight edge, pá, por favor, tipo, saindo ao pé de mim, tipo, o que é o vosso straight edge? Eu dizia-lhes mesmo diretamente, vocês querem que o straight edge seja completamente quadrado, porque é a única maneira de vocês terem poder, estás a ver? E é a única maneira de vocês verem uma coisa que gostavam de ver generalizada crescer, é se for uma coisa simples e completamente quadrada. E que as pessoas depois começam-se a policiar dentro da cena. E a gente, como vem de um background anarquista e punk, estás a ver? Uhum. Policiar-se uns aos outros dentro da cena foi uma coisa que a gente também passou por isso, não é? Mas que depois vimos que não era o caminho, porque cada pessoa deve ser livre das suas escolhas, e para mim o straight edge tem muito mais power
se for uma pessoa que conscientemente escolheu aquilo, estás a ver? Em vez de ter entrado naquilo porque entrou e de repente faz as coisas não por ele, mas porque os outros lhe dizem para fazer, e depois até tem umas regras fechadas, estanques, e por outro lado até já tem uns inimigos, estás a ver? Nós somos mais straight edge do que aqueles, é sempre essa cena, né? Eu sou mais straight edge do que aquele, eu sou mais straight edge do que aquele. Por exemplo, eu quando estive no Brasil, a pessoa lá era straight edge, assim... Mais militante, não é? Militante, já. Houve certas cenas, como por exemplo, meu irmão que foi comprar uma caipirinha e andou ali pelo meio do pessoal lá do São Paulo 215 a fingir que aquilo era uma limonada e estava um calor brutal e o meu irmão a recusar-se a chamar um gajo, pá, dá-me um Diogo, dá-me um gol, não sei o que, dá-me um gol, não, aí deixa-me um bocado a tua limonada, o que é isso, é a limonada, dá para beber um bocadinho, está bem calor, não, isto para o pessoal querer, estás a ver? E de repente chegou ao pé, acho que até foi do Jorel, lá de mesmo do mais militante, e o gajo disse, o que é isso, Diogo? É limonada, aí posso dar um gol? E meu, bebe aí 2 ou 3 golos, meu. E o meu irmão não estava a beber, atenção, tinha comprado a caipirinha só para se meter com alguém, estás a ver? E foi logo o Jorel, que era um super straight edge, acho que foi o Jorel. Epá, depois os gajos beberam aquilo e viraram-se para o meu irmão e disseram, pá, se não estivesse aqui em turnê e fosse do X-Ato, tipo, pá, já estavas a levar, tipo, não se faz a ninguém. O meu irmão, pá, vocês são lá, line up, meu, tipo, na boa, meu, tipo, eu também sou straight edge, foi uma partida. Não, mas uma partida com álcool podia-me ter destruído a vida, meu, como é que um gol de uma caipirinha vai destruir Pronto. A gente também somos bem brincalhões e curtíamos essas cenas, está a ver? Mas pronto, isso para te mostrar que a nossa visão do straight edge era um bocadinho diferente da maioria do pessoal, pá, principalmente do pessoal mais novo, não é? Eu também fui ultramilitante quando entrei no straight edge, acho que isso faz parte do desenvolvimento das pessoas, não é? Uns são ultramilitantes de jogar à bola, outros são ultramilitantes de andar de skate, outros são ultramilitantes de videogames, estar a jogar Playstation em casa, estás a ver? Uhum. E acho que isso faz parte do desenvolvimento pessoal das pessoas, haver ali uma altura em que é ou tudo ou nada. Pronto. Acho isso normal, mas pá, começou-me a cansar principalmente o quererem dizer o que é que eu podia ou não fazer da minha vida. Pá, quando se começa assim, se for preciso, eu faço o oposto só para aquela pessoa sair do pé de mim e me deixar em paz, estás a ver? Pronto, é um bocado esse background punk, digamos assim. Yeah. Vamos então aqui fazer mais uma pausa. Vamos ouvir aqui os Indecision no All Would Be Thy Name. Esta escolha, porquê que escolheste esta música? Essa música é uma música que me faz pensar bem vezes. Pronto, a primeira foi porque o nosso contacto com os Indecision foi uma coisa que deu muitos frutos, não é? O Sega chegou a ir viver para Nova Iorque para tocar bateria em Indecision, mas depois aquilo acabou por falhar, porque todos eles nessa altura estavam a apostar na sua carreira profissional, digamos assim. Uhum. E de repente o Sega estava ali tipo, em Brooklyn, não sei lá onde, tipo, sem nada para fazer durante o dia, e depois o concerto ser adiado ou não darem porque o outro tinha que dar uma entrevista, isto ou aquilo, e o Sega acabou por voltar. Mas foi uma banda que pronto, a gente já ouvia bandas daquele género, como Unbroken, um bocado do 108 e por aí fora, e pá, Indecision é muito bom. E essa letra para mim também é especial, apesar de na altura em que eles dizem For those I love, I will sacrifice, pá, eu percebi isso porque há, digamos assim, os exércitos, os estados, os países muitas vezes nos pedem para a gente fazer coisas por eles ou pelo país, não é? Sacrificar-nos por coisas que a gente não conhece, por gente que a gente não conhece, por valores que não são nossos, né? Querem ir para lá destruir, para depois alguém chegar lá com os caminhões de cimento e ficar milionário, fazer reconstrução de um sítio ou do outro, ou do Iraque, ou seja lá de onde for, né? Então nesse aspecto eu percebo a letra e curto, mas às vezes de um ponto de vista um bocadinho mais espiritual e não tão social, eu penso que a letra podia ser um bocadinho ao contrário, que era For those I hate, I will sacrifice, né? Mas isso já numa visão um bocadinho mais transcendente, digamos assim, porque se a gente estamos a fazer as coisas pelos outros, às vezes não é para ser aceito ou bem aceito, a gente fazemos porque sentimos, queremos ajudar ou queremos participar, não fazemos nada para depois receber louros e coisas assim, né? E nesse sentido o sacrifício dentro de uma coisa que faz parte da tua autorrealização, não é? Tem um grande power, e para mim essa letra tem esses dois lados, tanto o mandar os gajos que nos querem usar como carne para canhão foder, como estarmos dispostos a, se valer a pena, nos sacrificarmos, mas não por isso, por algo maior, por algo com mais consciência. Essa letra para mim sempre partiu a letra toda.
estamos aqui de volta. Pedro, estávamos a falar, falaste aqui sobre a letra da Malha de Indecision. Voltando um bocadinho atrás a Sunny Asin, há alguma letra que tu te identifiques mais? Qual é que é a letra que escreveste ou que a banda escreveu que penses, esta é que tem mais significado para mim, ou estas duas? Acho que ou há alguma letra que te arrependas de ter escrito? Não. Algo do género? Não, acho que músicas que me tenho arrependido de escrever, acho que nunca aconteceu. Nunca aconteceu, porque acho que sempre tivemos eu e o meu irmão, certo? E os outros, depois à nossa volta, né, que depois iam ler as letras, também tinham que... Né, o Sega não chegava ali e dizia não me interessa o que é que está na letra, né? Toda a gente ia ler a letra 1, 2, 3 vezes, toda a gente sabia a letra de cor, toda a gente vivia aquilo, né? E toda a gente contribuiu bué para Sunny Asin. Para Sunny Asin já não foi tanto eu, estás a ver? Já foi as coisas têm que sair de alguém, né? Mas o Ricardo e o Sega aí deram o contributo que eu se calhar estava à espera que eles dessem X-Ato, mas que eles não deram, porque X-Ato eles acabaram... Eles entraram também com... Que já existiam, não é? Yeah. Digamos assim, quase, né? E eu sabia que, tipo, sei lá, a Backwash de X-Ato foi uma música que foi feita num autocarro, mas que tem lá parte, o Sega às vezes estava a tocar uma cena qualquer, e a gente, falta para aqui uma parte, e a gente parava de tocar e o Sega levantava a palheta e dizia, vai, que agora Deus, que deixa nesta palheta uma grande da malha, tipo um grande riff para esta parte, e não, é isto, já está, pô, uma música nova, estás a ver? E se calhar era o que eu estava, e foi uma das razões porque eu se calhar fiz força para matar X-Ato, foi porque estava sobrecarregado e o que eu queria era toda a gente a viver aquilo ao máximo, mas tinha que partir dentro, não podia ser eu a forçar, e em Sunny Asin isso felizmente aconteceu. Agora, músicas preferidas assim de Sunny Asin, letras assim, eu às vezes vou ouvir aquilo e é engraçado porque eu passei vários momentos na minha vida em que pessoas que eu conheci ou namoradas que eu tive de repente me julgarem ou dizerem, mas tu nas tuas letras és uma coisa e na realidade és outra. Eu dizia, não, o que tu tens que entender é que eu nunca escrevi estas letras para os outros, eu escrevi sempre em mim. Se eu escrevia numa letra tens que fazer qualquer coisa, ou vamos fazer isto, ou tens que, nunca era um discurso de eu para uma plateia de gente e eu a dizer tens. Depois acabou por se tornar isso, né? Quando há algumas músicas como a própria música chamada X-Ato, acho que o tens, uma vez a gente contou, é tipo 20 vezes que a gente canta tens, estás a ver? Ele parecia quase uma cidade portuguesa, sei lá o que era aquilo. Ou catequese, mais a catequese. E em Sunny Asin isso já não era tão bem assim. O que eu gosto mais de Sunny Asin eu não consigo, se calhar vou dizer a Life Stops the Breathing Song, porque acho que a morte é uma coisa que a gente tem sempre que lidar, é daquelas coisas que a gente vamos ter que sempre que aprender a lidar toda a vida, não é? Ninguém consegue fugir disso, e é uma música que tem uma certa transcendência. Eu gosto da Firewalker porque é uma música que diz basicamente que qualquer pessoa consegue fazer tudo o que ela meter na cabeça e vai tudo à frente, vai caminhar em cima de chamas, vai caminhar em cima de brasas, vai ficar na ponta da falésia, estás a ver? Entre tudo e o nada, é aquele momento young, não é? Aquele momento em que tudo é decidido ali, está tudo ali naquele equilíbrio, estás em cima da falésia, e para mim a Firewalker é isso, estás ali na falésia em cima de brasas, mas dizes não, eu vou fazer as coisas que eu quero fazer à minha maneira e basicamente estou-me a cagar para toda a gente. Não é o estar-me a cagar para toda a gente, esta é a minha vida, esta é a minha realização e eu não posso deixar ninguém interferir com isso. Pronto, então acho que essas duas músicas para mim sempre foram talvez as mais fortes. Yeah. Então vamos aqui fazer mais uma pausa para ouvirmos os Swiss no Dirty Boy Blues. Eu por acaso Swiss é uma banda que conheço por alto, mas nunca aprofundei muito. Pronto, os Swiss eu sempre gostei de Agnostic Front, sempre gostei de Gorilla Biscuits, de Bad Brains, etc. Ou seja, eram bandas que apesar de serem bandas underground, dentro do underground eram as mais conhecidas
E muitas vezes eram as mais conhecidas por uma boa razão, porque eram as melhores, estás a ver? Mas posso dizer que, por exemplo, o primeiro single que eu comprei foi numa discoteca pequenina em Lisboa, onde eu fui lá até para comprar umas Doc Martens e um Bomber, nem fui lá para comprar discos, mas de repente estavam lá um disco à venda, colado com fita cola na porta, e era o Your Power Means Nothing de Go, uma banda de Nova York, os Go, uma banda até homocore, a maioria deles, e tiveram no centro de uma grande controvérsia, que foi o vocalista ser espancado por ser gay, por dizer que era gay, ser espancado por pessoal que estava com os Bad Brains e pelas seguranças dos Bad Brains, o que durante muitos anos Bad Brains foi considerado uma banda homofóbica, claro. Hoje em dia tu já vês eles a falarem disso, até o Ajar, o vocalista, a dizer, a gente sabia lá, mas a gente éramos rastas, na Bíblia dizia assim, a gente ia pelo que dizia a Bíblia. Mas, e então, e se hoje eu vos dissesse que se calhar o Ajar é gay, que se calhar, ele a dizer, né? Ele a dizer que se calhar eu sou gay, como é que vocês sentiam? Vocês têm que ver que a vida dá estas voltas, é mesmo assim, e a gente éramos putos estúpidos, basicamente. Yeah. Mas o que a gente começou a ver, eu e o meu irmão, né? Porque somos gêmeos, começámos a descobrir, bué bandas que eram boas, melhores, às vezes, do que outras, mas que não apareciam em lado nenhum. Estou a falar, por exemplo, sei lá, de uns Citizen's Arrest, de uns Born Against, de uns The Episide, por exemplo, uma banda que pouca gente conhece, o primeiro The Episide é do melhor, os Go, e até os Suíços. Os Suíços eram uma banda de Washington que, naquele verão em que foram feitos os Fugaz, os Embrace, aliás, e todas essas bandas, né, que começaram o emo, para diminuir a violência nos concertos, os Suíços, segundo uma vez o Graham me contou, foi a única banda que continuou a tocar o que eles queriam, estás a ver, o foco deles não era bem esse, era a música que eles faziam, era as letras também não são as letras normais da hardcore, são um bocado diferentes, às vezes um bocadinho mais criativas. E acho que é uma banda que pouca gente conhece, acho que o pessoal podia ver pelo menos estas três bandas, o The Episide, o Fear Love, que é o primeiro, o Go, Your Power Means Nothing, de Go, é G-O com ponto de exclamação, e os Swiz, S-W-I-Z, que é uma banda que eu acho que é muito boa. Estamos aqui de volta. Pedro, em relação ao final de Sannyasins, porque que a banda chegou a anunciar que acabou? Agora já não me recordo. Ou vocês simplesmente deixaram de ensaiar, tocar e a cena acabou por... Eu acho que quando as coisas dependem assim tanto como Sannyasins dependiam daquela energia super forte, digamos assim, que a gente sentiu, há certos estados de energia que tu não consegues manter por muito tempo, não é? Basicamente a energia de Sannyasins é uma energia de um sprint, é uma energia explosiva, foi uma coisa que aconteceu assim e que isso iria ser difícil manter. Tal como, e é por esta razão que há muitas bandas boas que têm um disco bom e depois outros mais ou menos, estás a ver? E a gente começou logo a ver que a gente tinha gostado tanto de fazer aquilo que era difícil a gente conseguir, com uma energia já a modificar-se, continuar a fazer a mesma coisa. E depois aí já foi outras coisas, foi a vida pessoal de cada um e a vida profissional de cada um, que pela primeira vez, não é? Já ninguém era estudante, já toda a gente estava a trabalhar, ou ir estudar para fora, ou ir tentar fazer vida lá fora, alguns, etc. O Rodrigo ia muitas vezes para o Brasil, para aqui, para ali, por causa de cenas da capoeira, começou a dar aulas de capoeira, o meu irmão esteve a estudar em França, depois voltou, depois começou a ir trabalhar em desenvolvimento comunitário, depois tinha menos tempo, depois eu... já estava a trabalhar em agências de design, também já não dá tempo para nada. O Sega também a tentar apostar na fotografia, o Ricardo na cena da fotografia e o Ricardo na serigrafia. E ao mesmo tempo, acho eu, por ser uma altura um bocado ali à frente do Napster, ou seja, uma altura em que de repente começou a entrar muita música na vida das pessoas, estás a ver? Muito mais música do que até aí. De repente toda a gente queria fazer uma cena diferente. Imagina, vou para um ensaio de Sannyasins, se calhar levo uma ou outra música, as músicas já não são tão rápidas, se calhar são mais tipo Hot Water Music, estás a ver? O No Division, porque é a única que eu ouço basicamente. Depois de repente o Sega quer mandar uma parte de Fu Manchu,
estás a ver? Sério. Mas o meu irmão, que está na bateria, diz que o fixe era de repente começar a meter assim uns beats mais tipo Asian Dub Foundation, estás a ver? Depois o Ricardo já estava tipo para o outro canto, já nem estava nas conversas de como é que vai ser, não, é tipo a tocar umas guitarradas e tipo a arrumar a guitarra, a olhar para nós e dizer, então, mas vamos a ensaiar ou eu tenho t-shirts para ir fazer, estás a ver? E eu também um bocado perdido, porque ao mesmo tempo também comecei a ouvir Stoner, mas enquanto que o Sega foi para os Fu Manchu, eu fui para os Kayas. Estás a ver que é uma coisa mais suja, digo eu. Pá, então de repente aquilo já ninguém sabia o que é que havia de fazer aquilo, já estava toda a gente, cada um numa cena diferente. Depois eu, por exemplo, fui parar para o Jungle, que era uma coisa que eu sempre me atraiu muito, né? Que foi é um estilo de música que mais tarde deu origem ao drum and bass, mas que basicamente é um estilo de música Rastafari, um bocado assente no Antigo Testamento, portanto às vezes tu és bandido, tu és isto e vais pagá-las, estás a ver? Ou por exemplo os índios a tirar os scalpos aos cowboys, pronto, voltamos ao princípio da conversa basicamente, né? Sim, sim. É sempre os índios, etc. Mas com uma parte também espiritual muito forte que me atraiu no Jungle, pá, de repente já é impossível, tipo, eu acho que se hoje em dia a gente voltar um dia a fazer uma banda de hardcore, que às vezes vou fazendo umas músicas, isso só é possível porque de repente, pá, um gajo largou tudo e foi, pá, explorar outras coisas, né? Pá, tens que ouvir tudo. Não faz sentido ouvir só um estilo ou dois ou três estilos de música quando há, pá, milhões de cenas para descobrir conforme o teu estado de espírito, né? E pronto, e foi ali, eu acho que o fim de Sunny Acid foi um fade-out assim meio ressacante até para nós, porque de repente primeiro acontece isto, depois há um que falta ao ensaio, depois sou eu que falta ao ensaio, depois pá, pronto, e tu sabes como é que é quando as bandas começam a perder fogo e afundam-se assim, em 2 meses se afundam. Pá, isso a foi um bocadinho assim. Sim, pois acaba por ser uma areia movediça, quanto mais Pois, mexe, mais... já não dá nada, tu percebes quando aquilo já não dá, estás a ver? Yeah. E principalmente quando toda a gente quer experimentar tipos de música diferentes, né? A gente olha hoje para o Sega e o Sega toca com o Legendary Tiger Man, né? Não está propriamente a tocar nos 31, né? Portanto, acho que pá, eram coisas como tinham que ser, mas ainda bem que antes da gente cair nas areias movediças que fizemos a demotape e o split com o Zutik de Sunny Acid, que é uma coisa que eu não posso dizer que tenho orgulho, pá, mas tenho muito gosto em ter participado naquele bocado da minha vida com aquelas 4 pessoas e com toda a gente depois à nossa volta que acabou por nos apoiar de uma maneira ou de outra, porque sem outras bandas, não é? Muitas vezes eu acho que é um bocado injusto quando se fala às vezes de X-Ato. Eu percebo que para facilitar a comunicação ou a compreensão do momento tenha que se limpar, digamos assim, a narrativa, para a narrativa ser mais facilmente... Estavam aqui uns passos, para a narrativa ser assimilada facilmente, não é? Para tu em 3 minutos conseguires explicar o que é uma cena hardcore. E tu aí vais falar do X-Ato ou deste toque, mas há tantas centenas de bandas que ficaram esquecidas neste processo, não é? Há tantas dezenas, que há centenas, talvez dezenas de fanzines boas que nunca foram faladas, não é? Até às vezes de momentos que nunca foram falados. Pá, lembro, por exemplo, quando um amigo meu, que eles ensaiavam ali, tinha uma banda ali em Linda a Velha, e de repente decidiram fazer um grafite dentro da garagem, estás a ver? Uhum. E é uma cena normal, fizeram um grafite, uma porcaria, uma pintura qualquer. Pá, e o dono da garagem, lá um cota, não curtiu a cena, meteu os gajos em tribunal. Pá, aquilo era tudo putos, 16, 17, 19, 20 anos, sei lá. Pá, toda a gente deixou aquilo andar. Mas havia um gajo que tinha lá um nome, né? E esse gajo, uns anos mais tarde, está em casa, toca-lhe à porta, chega à PSP e um oficial de justiça, ou lá o que foi, e levaram-lhe tudo, menos o fogão, a cama e o frigorífico, acho eu, e uns discos que ele pediu, estás a ver? Ficou sem nada. Os outros gajos dessa banda já tinham desaparecido, já nem se davam, sei lá o que, já tinham passado entretanto algum tempo, estás a ver? E houve um grupo pessoal, talvez uns 10, que nos juntámos e fizemos um concerto no Ritz, e no fim chamámos o bacana, pá, Alcides, vem cá, não sei o que, temos aqui uma coisa para ti. Então, mas o que é que é?
E aí pegámos assim nas notas todas do concerto e mandámos-lhe para cima e fugimos, porque sabíamos que ele não ia aceitar, estás a ver? O gajo ficou assim, tipo, de lágrima no canto do olho, a apanhar as notas do chão, super agradecido, porque a gente realmente lhe demos uma ajuda preciosa, que nem lhe dissemos nada. E lá está, não foi xizado, foram 10, 20 pessoas, foram pessoas que decidiram aquilo. Às vezes sinto um bocadinho injusto, há bandas que nunca foram faladas e que se calhar foram importantes, nem que seja para aquelas pessoas, mas pronto, às vezes é impossível falar de tudo, não é? Yeah. Mas é isso que eu quero, também quero que este podcast sirva para falar dessas cenas e contar a história de como é que as cenas aconteceram e não ser tanto só fixado na nostalgia de antes é que era bom. Eu gosto sempre de pensar que não, hoje é que é a melhor cena do mundo. Hoje é que temos que dar valor ao que temos agora. Porque daqui a 5 anos, há 5 anos atrás é que era bom, mas há 5 anos atrás nós não dizíamos que há 5 anos antes é que era bom, há 10 anos antes é que era bom. Por isso acho que é um bocado por aí. Mas por outro lado também acho que tens razão, porque se a gente hoje der o litro, não é? Só dessa maneira é que daqui a 5 anos alguém vai olhar para trás e vai dizer sim, há 5 anos é que era bom, porque há 5 anos atrás o pessoal deu o litro e esforçou-se por fazer alguma coisa, não é? Yeah. Olha, Pedro, fica aqui a promessa que vamos conversar mais vezes. Bom, olha, sabes que estou sempre disponível, seja por falar isso, falar sobre apanhar algas na praia, falar sobre seja o que for. Acho que sim. Curti bem esta horinha de conversa. Eu também. Obrigado. Ficou bem cenas para falar. Eu não te quis massacrar muito ali com a história da carochinha do X-Ato. Não, e eu agradeço teres falado, por exemplo, de Sannyasing, que é uma coisa que nem muitas vezes vai à base, surge, digamos assim, numa conversa ou nas entrevistas que me fazem. É raro, é mais raro. Muitas vezes sou eu que puxo um bocadinho por aí, porque lá está, né? Uns gajos do Blitz ou daqui ou dali, eles sabem lá o que é Sannyasing, né? O que eles estão interessados é naquelas cenas que lhe dá para vender jornais, né? Sim. É isso que eles querem. Eles não acredito que esse pessoal faça grandes cenas por amor à camisola, porque o editor de repente pode chegar e dizer, pá, isso é uma porcaria, mas isso interessa-te a ti, não te interessa a mais ninguém, né? Por aquilo tem que vender jornais. E é um papel que às vezes me irrita um bocado, esse papel que às vezes tenho que fazer, para ajudar os outros a vender jornais, né? Irrita-me um bocado. Pá, e principalmente porque é assim, pá, a gente quando foi fazer a turnê na Europa, em que a gente tocou com Offspring, quando a gente foi para lá... Mas espera, então essa história tem que ficar bem contada. Okay. Como é que isso surgiu? Em que altura é que foi? Foi quando a gente fez a turnê na Europa e chegamos ali à Bélgica. De repente descobrimos que tínhamos 1 ou 2 concertos com Offspring. Isso foi com X-Ato, não é? Foi com X-Ato, e que nós chegámos revoltadíssimos, para ser sincero, né? Tipo, a gente começou a pensar, mas a gente agora vamos tocar aqui com estes betos da Califórnia, mas estes gajos nem são punk para nós, não são nada. Mas só uma cena, isso foi já depois do Smash e da banda ser grande, não é? Sim. Então, sim, continua, desculpa. Chegámos ao sítio do concerto, são vocês, não sei o quê, e Offspring. Eu lembro até o meu irmão e o Rodrigo, não sei, se calhar vamos cancelar o concerto, estes concertos com Offspring, não sei se a gente quer estar ligados a isto, porque isto para nós não é nada, isto para nós é pop. A gente não toca com bandas de pop, era só o que faltava. Está bem então, mas depois falámos com os gajos do concerto e eram uns gajos tipo straight edge lá da Bélgica. Não, mas a gente meteu-vos aqui no meio disto, porque a gente também vos quer ver a vocês, meu. Pronto, a gente toca. Mas recusámos-nos a ver Offspring, estás a ver? Fomos lá para fora, falar com people e apanhámos a gripe. Aí lá para fora, para fugir aos Offspring. Isso foi o karma. Foi o karma, apanhámos a gripe, estás a ver? Agora, a questão é, quando a gente foi em turnê, estava-se toda a gente a cagar para nós. Não é toda a gente da cena, toda a gente, sei lá, do blitz, do público, disto e daquilo, dos jornais, estás a ver, do mainstream. Sim. A gente deu 1 ou 2 concertos com Offspring e quando chegámos cá, eu dei tipo 15 entrevistas, estás a ver? A primeira tal, a segunda tal, mas de repente a gente começou a perceber, mas espera lá, este pessoal só nos está a entrevistar porque isto tipo, Portugal é uma aldeiazinha e a gente teve 1 ou 2 datas com Offspring, que eu nem me lembro se foi 1 ou se foi 2, e nem vimos o concerto. E tivemos para cancelar, etc, estás a ver? E de repente, acredito ainda que até hoje, muitas vezes, pode surgir alguém que tenha interesse assim, alçado em fazer uma entrevista de um jornal nacional, uma coisa assim. Se calhar uma das coisas que para eles é importante é que a gente tocou com Offspring, estás a ver?
Pois é. Acaba por ser uma cena engraçada, mas ao mesmo tempo, pronto, ajudou-nos muito a difundir o vegetarianismo, essa oportunidade que nos deram para falar nacionalmente, né? Foi uma grande oportunidade que a gente teve para falar sobre o hardcore, sobre o punk, sobre o vegetarianismo e o veganismo, né? E o estado do mundo e coisas às vezes mais políticas, etc. Portanto, eu também não estou a cuspir no prato em que comi, percebes? Eu agradeço a oportunidade que foi dada, mas não deixa de ser engraçado. Mas o ponto de partida é que não foi assim o mais. A gente foi para lá, a gente nem sabia que ia tocar com Offspring, É. estás a ver? Foi no dia. Tirando esse, houve outro que era na Floresta Negra, e a gente ia lá tocar não sei onde, dentro da Floresta Negra na Alemanha. Epá, aquilo foi impossível quase lá chegar de carrinha, mas chegámos, e quando chegámos lá, estava vazio, tinha 3 metaleiros daqueles do black metal, com a cara pintada, Sim, a sim. tocar bongas, no sítio do concerto lá dentro, mais ninguém. E tipo, eu entrei lá, agarrou assim no machado e eu, espera lá, a gente vem aqui tocar. Mas a gente é que somos os organizadores do concerto, mas estamos todos besanos. A gente cancelou o concerto há bocado. A gente vem de Portugal, man. Vão fora daqui ainda vão levar com o machado. E a gente, tudo para a carrinha a fugir dos metaleiros. Todos besanos. São estas coisas assim, né? Pois essa história já é o que é o mais engraçado de ir em tour. Completamente, né? Possivelmente os concertos com mais gente, 100 ou 200 pessoas, ou sei lá, toda a gente a cantar, esses são fixe. Mas muitas das vezes aqueles concertos que tens lá 5 ou 6 ou 10 são aqueles que te ficam na memória e que tens as melhores histórias para contar. Não, é verdade, tipo, eu dei não sei quantos concertos e nunca tive problemas materiais com o baixo ou assim. Eu lembro quando estava a tocar em São Paulo, por exemplo, lembro do amplificador de baixo pegar fogo, estás a ver? Um extintor, um bacana apagar aquilo, e eu olhar para os outros da banda e dizer, o concerto não vai parar só por não há baixo. E eles, achas, deve estar maluco. E continuarem a tocar, e de repente chega um gajo, que até era um gajo que usava placa nos dentes, estás a ver? Em cima e em baixo, e quando tirava eu não tinha quase dentes nenhum, estás a ver? Um gajo lá do São Paulo Straight Edge, e o gajo chegava ao pé de mim, mano, eu vou tirar os meus dentes, não me emprestas o baixo, e eu finjo que sou baixista. Siga, meu, finjo que sou baixista, o resto do concerto. Então o gajo puxou tipo os calções quase até debaixo dos braços, tirou os dentes todos, e estive ali a fingir que era o baixista de X a tocar, e eu estive a mostrar e estive a curtir o concerto como nunca tinha feito, nunca tinha estado a mostrar com a minha banda, né? Essas cenas realmente são as que ficam com mais força, assim, sem dúvida. Não é o concerto perfeito, é o concerto singular, acho que sim. E já agora, uma cena que me lembrei, antes da gente acabar mesmo, quando o Soft Today tocou cá há uns anos, e que nós fizemos, eu, o Peter, o Rafa, o Breck e o Alex, fizemos uma salvagem, o tributo a X-Ato, o que é que tu achaste? Achaste que foi fixe? Eu curti bué, mostrei bué, cantei, sabia as letras todas, por acaso. Por acaso. Adorei porque lá está, estás a ver? É assim, eu quando fui para lá para o concerto, eu estava à espera de encontrar bué da gente. Eu estava à espera de encontrar o Recap e o Graham, são duas pessoas que eu aprecio e me dou bem. Mais o Graham do que o Recap, mas sempre tive uma boa relação com eles. E de encontrar bué da pessoal da velha guarda, estás a ver? Basicamente foi a minha cena, tipo, nem sabia bem para o que ia. E de repente vocês começaram a tocar e eu comecei tipo, uau, mas espera aí, tipo... Mas não sabias que não, sabia, mas não tinha pensado muito nisso, sabes? Nessa sim, altura estava numa agência que tinha bué de trabalho, tipo, saía tipo à última, fui a correr de carro, cheguei a tempo, ainda cheguei meia hora antes talvez, e vi tudo, mas não tinha pensado no que é que ia ver ou ouvir. E de repente estão vocês em cima do palco a cantar e a tocar aquelas músicas, e eu estou going off, né? Como diz o Chivo na outra música, estou-me ali tipo a curtir porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver X-Ato ao vivo. E gostei, né? E gostei, e acho que muitas músicas tocaram bem melhores do que nós. Não sei, mas uma cena engraçada é que nós os 5, nenhum de nós teve que sacar nenhuma música. Nós chegámos ao ensaio e toda a gente já sabia as músicas de tanto ouvir. Muito louco. Não, mas eu compreendo isso porque eu tive um projeto que era os Punhais, que era um projeto só de covers de músicas que apareciam em filmes de skate, e acabou por acontecer um bocado o mesmo, tanto eu como o Geraldes, o Pedro Geraldes, e o meu irmão, claro. Foi preciso talvez tirar uma música ou outra, mas o resto que era Descendant, Black Flag, Circle Jerks, por aí fora, foi só onde é que é? Qual é o sítio da guitarra ou do baixo em que começa a música? Acho que é mais ou menos aqui, bora? Pronto, fica assim.
Yeah. Estou louco quando isso acontece. Então, para fechar aqui, tu escolheste a malha dos 411, Exato. o Those Homophobic. Uhum. Por acaso, eu tenho uma história engraçada. Eu conheci esta banda porque fiz uma encomenda à Ataque Sonoro, ao BB, e ele enviou-me um CD de 411. Eu, quando recebi aquilo, que CD é este? Assim, uma cena extra que ele às vezes mandava nos pacotes. Eu, que CD é este? Que cena mais estranha. Na altura não conhecia, não sabia o que era. Fui ouvir, isto é um rock, meio rock, post-core, rock, não sei o quê. Tu achaste isso, que giro? Isso é um bocado estranho. Mas já ouvi aquilo tantas vezes que... E a voz parecia que estava completamente... que não encaixava bem ali. Pronto, mas isso é porque Dan O'Mahony Exato. é assim característica. E quem nunca tinha ouvido assim com muita atenção ou que não conhecia No For An Answer, é assim um bocado chocante de ouvir. Mas já ouvi aquilo tantas vezes e li as letras e isto é muito fixe. Que fiquei a curtir bem a banda. Isso é muito giro, pá. A mim foi um bocadinho diferente porque foi assim, eu já tinha tido uma experiência com um filme de skate e com uma banda brutal, tipo, uma experiência muito, muito forte que foi com os Operation Ivy, estás a ver? Que eu nunca conhecia, nunca tinha ouvido, não sabia, ouvia algum ska original, estás a ver? Havia algum ska daquele ska europeu, que depois tem banda cornetas e órgãos e sei lá o que eu não curto muito, com som muito plástico. De repente houve um filme de skate e há lá um maluco qualquer, começa a andar de skate e começa a dar Operation Ivy, tipo, as melhores, tipo, seis músicas, 7 seguidas. Ele devia ser uma parte desse skater, com 15 minutos, e ele teve ali, deu 15 minutos em hardcore e punk, etc, dá para muita coisa, né? Então os gajos fizeram ali 5 ou 6 ou 7 músicas, e eu fiquei a ver o filme até ao fim, cheguei aquilo para a frente, fui ver nos créditos do fim, ver o que era, o que é que não era, descobri que era Operation Ivy, tinha a morada do Lint, lá de um dos gajos da Operation Ivy. Exatamente. O time. Exatamente, e também, descrevi-lhes, disse-lhes, a cena punk em Portugal já vê o tempo que foi, está a crescer bué, porque esta cena parece mesmo Los Angeles 81, estamos mesmo a curtir bué, só falta os carros árderes. E o gajo me mandou uma carta a dizer, tenho muita pena que tu penses assim, porque nós somos precisamente o oposto de tudo isso. Nós somos uma banda que é contra tudo isso, estás a ver? Que acabaste de dizer com uma cena da boa do punk. E aquilo acabou por me acordar assim um bocado. Uou, estás a ver? Uns anos mais. É uma das minhas bandas preferidas, a Operation Ivy. Mas tu guardaste essa carta? Eu tenho isso para lá. Isso merece uma fotografia para... Isso, hoje em dia já merecia um post, não é? Porque hoje em dia, acho que sim. O pessoal faz um post num carro a passar na rua, uma coisa assim tinha mais piada, né? Acho que sim. Uns anos mais tarde estou a ver outro filme de skate, acho que da mesma marca, da H Street, em que está um bacana que é o Mário Rubalcaba a andar, acho que era ele, e começa a dar essa música dos Homophobic. Eu reconheci imediatamente a voz do vocalista de No For An Answer e de Carrie Nation e por aí fora, né? O Dan Mahoney, que eu até tenho alguns livros dele, até uma pessoa que eu acho interessante, e eu fiquei de género, mas isto é o Dan Mahoney, esta cena é tipo Dag Nasty, tu dizes que é um bocado rock, mas para mim foi de género, isto é Dag Nasty, isto é tipo um Dag Nasty mais pesado. Eu até achei que era mais pesado do que Dag Nasty, estás a ver? Mas eu na altura, quando recebi o CD, ainda não conhecia Dag Nasty. Por isso não tinha ponto de referência. Pois, claro, foi mesmo no início. Claro. É rock quase. Pois, é assim um rock assim estranho. Mas depois a outra cena é que a letra é uma letra que fala de homofobia, mas sarcasticamente, não é? A letra é um bocado ao contrário. Não sei, ouçam, eu acho que é uma música boa, dá um ponto de vista um bocadinho diferente, que às vezes não é falado. Mas se a gente acredita que toda a gente deve ser livre e toda a gente se deve realizar, cada um faça o que entender, eu não me meto na vida de ninguém, né? Não é para uma pessoa ter uma preferência ou uma escolha sexual, ou seja o que for que chamem a isso, porque eu acho que é melhor ou pior, hoje em dia há pessoal que até acha que é melhor, outros acham que é pior. Para mim as pessoas são pessoas, seja o que forem, não me interessa para nada, cada um faz a sua vida, é feliz à sua maneira, desde que não prejudique os outros, né? E esta letra fala um bocado disso, acho que sim, acho que é para o mundo de hoje em que tudo está tão polarizado. Quer dizer, ainda ontem falaram do ataque do Trump à Síria, quando os americanos estão a bombardear aquilo há 5 ou 6 anos e ninguém fala. Mas é esta polarização, né? E em que, lá está, tu vais aos Estados Unidos e só pré-nomes, de género, se é gay, se é bi, se é trans, se é não sei o quê, depois não é um I, nem um X, nem um não sei o quê, tens que acertar o nome, senão levas uma multa. É o outro lado da mesma polaridade do Trump, né? Acho que há um excesso brutal de um lado e do outro. Uns querem ser ouvidos, os outros querem mandar os outros calar, pronto.
E acho que esta música é um bocado para quebrar com essa polarização tão extrema de que, pá, deste mundo um bocado estranho dos mídias em que a gente vive hoje, é um bocado assim. Porque acho que acaba às vezes por ser um bocado mídia, já que as realidades como esta da Síria já é uma coisa que acontece há algum tempo. Não estou assim 100% informado da cena, mas a gente já sabe como é que as coisas são. E pronto, o que a gente quer é um mundo que seja melhor para todos, em vez de ser esta República das Bananas, controlada por estes e aqueles que vão, destroem um país, depois vai lá o primo e constrói o país, depois ganha mais dinheiro a construir o país do que a destruir o país, mas também já ganhou dinheiro a destruir o país, porque já vendeu as bombas e a gasolina para os tanques. Pois. As cenas ressacantes, estás a ver, com que se vive desde antes do Egito e que continuam iguais. Só que agora, pronto, passam no Twitter, passam no Facebook, passam na televisão, não passam outros conteúdos, só passa essa porcaria, estás a ver? E as pessoas começam a ficar deprimidas, começam a ficar tristes, começam a achar que o mundo está pior, começam a achar que vem a outra Guerra Fria, começam a, etc. Até que ponto é que isso não é um pouco planeado, não é? Porque acho que as pessoas, quando têm medo, é como às vezes os animais. Têm medo de estar encostado a um canto, fica quieto. Ou as cabras, mandas um grito e elas caem de lado, sabes? Yeah. E acho que é um bocado essa estratégia. As pessoas começam-se a sentir cada vez mais powerless, né? Como a gente dizia em X-Ato, e essa letra é sobre isso, cada vez com menos energia de reagir, de construir algo positivo. E, pá, isso acreditam na narrativa que está tudo perdido, então a partir daí, pá, pronto, é isto como está hoje. Isto para mim é que é um caos, estás a ver? A maneira como as coisas estão hoje é um caos, porque é uma... Nunca antes foi tão monopolizada a informação desta forma, de todos os quadrantes possíveis e com exageros, digamos assim, em todos os quadrantes possíveis. Quer dizer, tu estás nos Estados Unidos, não te podes mascarar de mariachi no carnaval e pôr um chapéu mexicano porque é apropriação cultural. Quer dizer, isto é completamente ridículo. Para mim, não é? Se eu quiser abrir um restaurante indiano, eu estou-me a cagar que vão lá uns gajos a dizer: tu não és indiano, não podes abrir o restaurante indiano, isso é apropriação cultural. Meu amigo, eu sou português, a gente faz apropriação cultural há séculos. Tipo, isso para nós é o normal. A gente gosta de misturar a nossa cultura e de receber outras culturas. Portanto, se vocês agora não pode ser, pá, isso é um problema vosso. Eu até já tenho dito a pessoal, eu não sou americano. Eu não tenho que me preocupar com o Trump nem com os Estados Unidos. Eles são de 400 milhões. Eles que arrumem a casa. Porquê que eu tenho que estar a ficar deprimido a ver cenas na televisão sobre os Estados Unidos? Eu não sou americano. São 400 milhões, meu. A gente somos 9 ou 10 milhões. Tipo, eles que arrumem a casa, não tem nada a ver com os problemas deles, estás a ver? Pá, é um bocado assim, meu. Vou fazer o muro, não vou fazer o muro. Os outros já fazem túneis, porque é que ele vai construir o muro? É pá, essas cenas estúpidas, estás a ver? O El Chapo anda dentro do túnel de caminhão e este vai construir um muro. Pá, boa. Yeah. Mas pronto, é o mundo que a gente tem e tem é que melhorar e a gente tem que se esforçar um bocado para isso. É o PMA que é preciso. É isso, e olha, David, muito obrigado por esta oportunidade e por teres realmente conseguido fazer a conversa que eu te pedi, que era um bocadinho diferente e sem desprimor para os outros anteriores, né? Cada um faz, pronto, o que pode e o que gosta, mas foi um bocadinho o que eu te chateei, um bocado até partir um bocadinho a cabeça para dizer ligeiramente diferente dos outros podcasts onde eu tenho falado ou entrevistas que eu tenho dado, e acho que conseguiste, senti-me melhor, senti-me uma coisa mais pessoal e mais interessante, e pronto, fica já aqui o meu shout-out e o meu props para ti, David Saladez, aí a partir a loiça e a representar a cena hardcore, mesmo quando parece que toda a gente diz que já está morta. É mesmo. É isso. E fica aqui a promessa que vamos falar mais brevemente. Ok. Abraço, man. Muito obrigado, grande abraço e fica bem.